As dúvidas a respeito da CAT, né, de quando se emite CAT, como é que a gente faz a emissão da CAT, para que serve a comunicação de acidente de trabalho, e é importante que todos estejam bem orientados, né? Em primeiro, dizer o seguinte: a comunicação de acidente de trabalho, ela é uma proteção para o trabalhador, ela é uma proteção para garantir para aquele trabalhador que aquela situação que ocorreu com a sua saúde, seja ela um acidente de trabalho, seja ela uma doença ocupacional, ela foi gerada pelo ambiente de trabalho. Muitas vezes o trabalhador acha que eu sofri um acidente de trabalho ali, me aconteceu uma coisa, mas eu não precisei me encostar, não levou 15 dias. Isso não é real. Quer dizer, a CAT, ela tem que ser fornecida pela empresa, se foi um acidente de trabalho, mesmo no primeiro dia, mesmo que tenha sido uma situação que o trabalhador se acidentou hoje e amanhã ele pode retornar ao trabalho. Porque eventualmente isso pode ter sido uma questão pequena, mas com o decorrer do tempo, com o decorrer da idade, aquele pequeno acidente de trabalho determinar algum grau de incapacidade para o trabalhador, ele vai poder ter aquele documento ali que ele vai poder requerer lá no INSS o benefício dele pelo acidente do trabalho. Então é importante isso, né? E uma outra dúvida que os trabalhadores sempre têm eu tenho uma doença, eu não sofri um acidente. A CAT, apesar do nome ser comunicação de acidente do trabalho, ela é feita também para doença ocupacional. Então, se o trabalhador, mesmo que nunca tenha sofrido um acidente do trabalho, ele desenvolveu uma doença trabalhando, ou ele perdeu a audição, ou ele está com uma lesão por esforço repetitivo, alguma coisa, o documento de informação é a comunicação de acidente de trabalho. Essa comunicação ela vai dar garantia para o trabalhador, ela vai dar também, naqueles casos, aí sim tem relação com os 15 dias, naquele caso em que o trabalhador ele foi para o INSS e ele necessitou um afastamento maior, quando ele retornar desse benefício, ele tem a garantia da estabilidade no emprego por um ano. Então isso é uma coisa importante, o trabalhador saber que quando ele for afastado por uma doença ocupacional ou por um acidente do trabalho, ele precisa ter a comunicação de acidente de trabalho emitida. Isso vai lhe garantir, quando ele for para o INSS, que ele vai entrar no benefício acidentário e não no benefício de doença comum. Antigamente o valor pago pelo benefício ele era diferenciado, hoje não é mais. Quer dizer, o valor pago pelo benefício ele é o mesmo, tanto para doença ocupacional e acidente de trabalho, quanto para doença comum. A diferença é que na doença comum, o trabalhador, quando voltou a trabalhar, ele está saudável, ele voltando à sua atividade de trabalho, ele poderá ser demitido. Na doença ocupacional, quando ele retornou, ele também retornou por estar saudável ou por ter melhorado da sua condição. Porém, ele tem esse direito de estabilidade por um ano a partir do retorno à sua atividade de trabalho. Então é importante todos os trabalhadores ficarem atentos com relação à comunicação de acidente de trabalho e solicitarem a emissão para a empresa. E a obrigação de emitir a comunicação de acidente de trabalho é da empresa. A empresa é que tem a obrigação. Se a empresa negar-se a emitir a comunicação de acidente de trabalho, o sindicato poderá emiti-lo. Este foi o Dr. Arilson Cardoso, médico do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, que falou para nós sobre a CAT, a comunicação de acidente no trabalho. Esclareceu algumas dúvidas aí para os nossos telespectadores. Nosso próximo entrevistado é o companheiro Belletti, Luiz Guilherme Belletti, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, vai nos falar sobre a lei que a presidente Dilma sancionou agora há pouco tempo, falando dos recursos mínimos para serem aplicados na saúde. Nossa boa noite ao público do programa Nossa Luta.
Nós estamos aqui hoje para falar um pouco da Emenda Constitucional 29, que finalmente foi homologada pela presidente Dilma Rousseff. Foi homologada no caráter de lei complementar, a lei complementar número 141, o qual regulamenta o repasse de recursos para a saúde, para o SUS mais propriamente. Essa lei complementar ela é do ano de 2000, desde então, né, os movimentos sociais, os conselhos de saúde, vários órgãos da sociedade vinham lutando para que se tivesse uma regulamentação do repasse de recursos. Nós nos sentimos um pouco frustrados porque esperávamos que o governo federal definisse um índice maior de aplicação dos recursos da União. Infelizmente a lei foi publicada com valor não específico para o governo federal. Pelo que diz na portaria, por aquilo que está especificado, o governo federal ele deverá a cada ano aumentar em partes os valores aplicados na saúde, mas não define um percentual correto como era esperado que fosse de 10%. Então isso é um pouco frustrante para nós do movimento da saúde nesse sentido. Os estados, né, continuam com um percentual de 12%, portanto todos os estados do Brasil terão de aplicar 12%, mais o Distrito Federal, e os municípios 15%. Então quem arrecada menos, que é o caso dos municípios e do estado, terão que arcar com um percentual fixo, né, de 15% para os municípios, 12% para os estados. O importante nesse momento é que se tem uma regulamentação de onde e como pode e deve ser aplicado os recursos. Até então existia uma dúvida bastante grande e o nosso estado do Rio Grande do Sul que se tornava peculiar, pois nosso estado é o estado que menos tem aplicado em saúde nos últimos anos. Isto porque o governo do estado, então, o governo Rigoto, mais a governadora Ieda, entendiam que aplicar recursos do IP também seriam recursos aplicados no SUS, quando na realidade, né, os recursos do IP são recursos aplicados em saúde pelo estado, mas que eles não estão diretamente ligados ao serviço do SUS. Os recursos do SUS eles têm que ser aplicados de uma forma universal, ou seja, para toda a população ter o atendimento e não se restringindo apenas ao funcionário do Estado. Então, nos valores aplicados pelo Estado do Rio Grande do Sul, eram enquadrados o Hospital da Brigada Militar, o serviço do IP e ainda serviço de saneamento básico. Então, na publicação dessa lei, fica claro que só os serviços de forma universal que serão contabilizados como serviço do SUS, e saneamento básico e algumas outras regras, né, como o pagamento de aposentados da área da saúde, não poderão ser contabilizados no percentual destinado à saúde. Então, até então, nós tínhamos unicamente uma resolução do Conselho Nacional, resolução 322, que regulamentava essa aplicação. E era através dessa resolução que as auditorias e até mesmo os tribunais de estados e da própria União se baseavam para cobrar a aplicação dos estados. Então, a partir de agora, 13 de janeiro, nós teremos uma lei federal que regulamenta onde e como deverão ser aplicados os recursos. Isso também vai facilitar bastante para o trabalho dos conselhos municipais de saúde, para as câmaras de vereadores, né, saber especificamente. Então, a partir de 2013, nós teremos os recursos da saúde aplicados de uma forma mais consensual, né, de uma forma mais clara nos orçamentos municipais, e ficará mais claro para os conselhos municipais de saúde, para a população, cobrar a real aplicação dos valores em serviços e ações da saúde. Por exemplo, nós aqui em Pelotas, né, recebemos do governo federal, nesse ano de 2011, um valor acima de 110 milhões de reais. 110 milhões apenas do Fundo Nacional de Saúde. O governo do estado, nesse ano que passou, aplicou aqui em torno de 10% do que o governo federal repassou, ou seja, né, o estado repassou, nesse ano de 2011, 11 milhões de reais para a saúde em Pelotas. E aí o município, né, tem de aplicar, nós não recebemos os valores ainda, não estão contabilizados, isso vai acontecer até o final de março, os valores que Pelotas aplicou na saúde, né? Pelotas, por força dessa lei, deve de aplicar no mínimo 15%. Nos últimos anos, o município vinha aplicando acima de 15%. Não
exatamente como diz as matérias que circularam na imprensa nessa última semana, né, onde apontam que Pelotas, nos últimos 5 anos, repassou mais de 16%. Não é bem real, né? No último ano de 2010, que nós temos contabilizado através do CIOPS, isso pode ser consultado nos sites da esfera federal, o município em 2010 aplicou 15,58%. Teve anos que, né, foi pouco mais de 15%, teve outros anos que, né, foi próximo de 17%. Talvez numa média, né, se chegue aí a 16%, mas na realidade não for assim exatamente que todos os anos o município aplicou acima de 16%. Nós tivemos agora recentemente, no final de 2011, na 14ª conferência, fomos delegados lá, e os delegados da 14ª conferência cobraram incisivamente que fosse regulamentada a EC 29, a Emenda Constitucional 29, ela foi publicada, mas infelizmente não foi da maneira que nós esperávamos, né, com o governo federal aplicando o valor de 10%. Este foi o Luiz Belletti falando para os telespectadores sobre os recursos mínimos que devem ser aplicados na saúde, a lei que foi sancionada há pouco tempo pela presidente Dilma. Vamos acompanhar agora a segunda parte do documentário que fala sobre a abertura dos arquivos da ditadura. Esse documentário foi realizado em 2009, a autora é Andréa Pilar. A maioria do grupo revolucionário brasileiro era composto na maioria da juventude, porque ela já não tinha mais direito a se reunir, a discutir, fazer assembleia, não tinha direito a nada que a democracia permite. Nada. Infelizmente, a gente tem responsabilidade política como quadro velhos, né? Porque ideologicamente não se teve tempo, nem no movimento revolucionário, educar essa juventude. Porque a juventude estava revoltada contra a ditadura. Não tinha mais caminho nenhum, nem para se divertir, nem para nada. O menino cabeludo era preso porque era cabeludo. Nós estamos fazendo a comemoração do fim de um regime nefasto para o Brasil e para os trabalhadores e para o povo. Eu cheguei aqui em São Bernardo em 75, sob perseguição política. Encontrei um monte de gente que já lutava aqui, conheci novos companheiros, atuei aqui. E hoje aqui eu vejo muitos deles, companheiros que têm 80, 70 anos, continuam na luta, com uma molecada que acabou de chegar aqui do meu lado com 16, 17 anos. Quer dizer, a luta pela liberdade continua viva, tanto em nós, que já somos um pouco veteranos, eu sou a ala jovem desse pessoal mais velho, mas de uma moçada que está chegando aí, está tão firme quanto a gente, porque o Brasil, ainda que tenha avançado o mundo e nós temos liberdade, ainda tem injustiça. 31 de março de 64 não é uma data de comemoração. É uma data para não se esquecer. Um dia em que nossa história foi brutalmente violentada por um regime que tentou calar uma nação. É bom a juventude saber que até 64 as organizações dos trabalhadores de massa mesmo, existia mesmo trabalho de massa. Quer dizer, o Partido Comunista que eu pertencia tinha de fato a influência nas áreas sindicais, nas áreas sociais. Esse documentário, que foi gravado em 2009 por Andréa Pilar, todos têm acesso no seguinte endereço eletrônico: www.tvt.org.br. Esse foi o programa Nossa Luta, de responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores em Alimentação. Se tiver interesse em ver os demais programas, é só acessar no YouTube o programa Nossa Luta 1.tv. Lá você terá acesso a todos os programas que já foram feitos pela nossa produção. Boa noite a todos, até a semana que vem.